estamos aqui com o professor João Taborda Gama, da Universidade Católica Portuguesa, que nessa semana está nos dando a honra da presença aqui na Direito GV São Paulo, com um curso bastante interessante no nosso programa do Global Law. O professor João atravessou o Oceano Atlântico para discutir com a gente temas relacionados a sharing economy e esses novos fenômenos de associações e negócios no mundo dos smartphones, no mundo da comunicação. E aí, professor, antes de tudo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos dar a honra de vir até a FGV compartilhar conosco o seu conhecimento. E eu ia pedir para o senhor, inicialmente, contar para nós um pouco, com um pouco mais de detalhe, a que se refere esse curso que o senhor veio dar aqui na nossa escola, aqui em São Paulo. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na FGV, neste programa das Global Law Schools. E aquele curso que me trouxe aqui é um curso que se chama The Laws of the City e é sobre como é que estes fenómenos da sharing economy, em especial na área da mobilidade e do alojamento, têm sido regulados um pouco por todo o mundo e como é que têm sido as reações das entidades reguladoras, seja do legislador central ou do legislador municipal, dependendo do país, a este tipo de fenómenos. E partimos nas nossas aulas da análise de dois fenómenos, da Uber e da Airbnb, para depois tentar que os alunos fiquem habilitados a conseguir pensar outros fenómenos de sharing economy que já surgiram ou que venham a surgir. É essa a ideia. E para isso fazemos um exercício, no final da aula, um exercício de tentar redigir uma declaração de uma cidade imaginária sobre os 5 princípios que devem reger a regulação da sharing economy. Interessante. É curioso que eu recentemente tive uma experiência parecida, docente parecida, porque a gente, tanto a Universidade Católica Portuguesa quanto a FGV são membros da Law School Global League, como o senhor sabe. E a gente teve no Summer School agora no México um curso que dizia sobre novas tecnologias de direito do consumidor, muito afeto ao tema da sharing economy, especialmente voltado para essas plataformas de mobilidade, tanto quanto de hospedagem. E os alunos se mostraram extremamente interessados. Eu queria que o senhor me dissesse como é que está sendo a reação dos alunos, como é que está sendo a convivência com os alunos a respeito dessa temática. Olha, eu estou agora a meio do curso e a meio do curso temos 7 nacionalidades na sala. A maior parte dos alunos é brasileiro, mas há de 7 países na sala. Cada um conhece, e dentro do Brasil há de várias cidades, e aquilo que nós fizemos na primeira aula foi cada um partilhar como é que está a ser a recepção à sharing economy na sua cidade. E aquilo que chegámos à conclusão, e todos eles participaram muito, todos eles conheciam os fenómenos e foram estudar, é que os problemas que ocorrem desde Salvador da Bahia até Jerusalém são os mesmos. Ou seja, a reação dos incumbentes, a reação dos reguladores, as dúvidas que o Poder Legislativo tem, os problemas nos tribunais de direito civil que se colocam, são muito idênticos. Depois, a resposta regulatória das cidades, dos países, é diferente, mas sempre dentro de uma linha expectável. São poucas as cidades que proíbem estes fenómenos, acabam por ou deixar acontecer ou por regular, e essa regulação tem algumas matizes. E é isso que discutimos na primeira aula. E isso entusiasmou muito os alunos, porque são temas que estão na ordem do dia, são aplicações que eles usam nas suas viagens e nas suas deslocações e, portanto, além do seu interesse intelectual pelo tema, é algo que lhes diz respeito e que os entusiasma. Muito bom. É mais fácil do que quando eu tenho que ensinar direito tributário em Portugal de entusiasmar os alunos. Não tenho dúvida. E, professor, dessa troca de experiências, o que o senhor poderia destacar ou de uma grande similaridade ou de uma grande diferença entre a regulação das plataformas de mobilidade como o Brasil vem fazendo, as principais cidades brasileiras vêm fazendo, e o que está acontecendo em Portugal? A gente consegue enxergar um mesmo eixo ou a abordagem está sendo diferente? O que o senhor está enxergando nessa comparação Brasil-Portugal? Que é a comparação que a gente sempre faz, né? Os dois países, o direito brasileiro é um direito muito inspirado no direito português e, por sua vez, tem uma certa retroalimentação, né? O direito português algumas vezes olha para o direito brasileiro. Como é que está, em termos de regulação de economia compartilhada, isso? Eu acho que há 2 grandes diferenças neste campo. Uma delas, a primeira grande diferença, são as competências legislativas para esta matéria serem diferentes. Não há tantas competências municipais em Portugal como há no Brasil, nem ao nível dos Estados.
que não exista. E, portanto, isso é uma grande diferença, ou seja, questões de constitucionalidade que se colocam no Brasil sobre quem tem competência para regular não são comuns em Portugal, e as cidades têm competência regulatória hoje em dia. Por exemplo, São Paulo, com a sua regulação da Uber, de há poucos meses, deu um passo importante que ainda não foi dado em Portugal. Em Portugal, essa regulação, quando surgir, há no Parlamento português neste momento 2 projetos, quando surgir será idêntica para todo o território. Portanto, há essa grande diferença. Isso tem uma consequência, é que, na minha opinião, permitiu que o Brasil andasse mais depressa nessa regulação, tendo os mesmos problemas, as mesmas reações das economias incumbentes, a mesma discussão política, mas permitiu que cidades avançassem a níveis diferentes. Sei que a regulação é diferente em São Paulo do que é em Goiânia, ou do que é em Salvador, ou do que é mesmo no Rio, que é mais comparável. Isso em Portugal não vai acontecer, isso é uma grande diferença. Portanto, Portugal tem um processo de legislação mais lento, que está a acontecer neste momento no Parlamento e que dentro de meses, presumivelmente, estará pronto. Isso é uma grande diferença, mas as questões que se colocam são as mesmas. Qual será o treino que devem ter os condutores da Uber? Isso discute-se em Portugal. Aqui no Brasil, com a certificação adicional na carta, foi resolvido, deve ou não haver um imposto. São Paulo tem um imposto, um dos projetos que está em Portugal em discussão no Parlamento prevê um imposto, o outro não prevê, mas as questões são as mesmas. Portanto, o Brasil, penso que nesta questão avançou de uma forma mais rápida. A discussão, por exemplo, em relação à Airbnb não é tão premente no Brasil, mas é mais premente em Portugal. Aí tem a ver com uma questão relacionada, em minha opinião, com um aumento muito rápido do turismo e alguma pressão sobre a habitação. E isso fez com que a questão hoje da Airbnb e de outras plataformas similares seja uma questão muito politizada e esteja hoje na ordem do dia. Portugal, em relação a isso, tem uma regulação de direito civil sobre os empreendimentos hoteleiros que permite uma figura chamada alojamento local desde 2008, uma figura que é interessante porque foi criada para regularizar aqueles alugueres a turistas que estavam na economia paralela, nas praias portuguesas sobretudo, e portanto criou-se uma lei para que esses quartos viessem para a economia formal, e em 2008 é quando surge a Airbnb. Portanto, a lei não foi pensada para isso, mas claro que é aquilo que mais se assemelha ao que fazemos nós quando alugamos um quarto dentro de nossa casa. E isso, portanto, está regulado, existe regulamentação, essa regulamentação é perfeitamente adequada. A discussão hoje em dia em Portugal é de limitar ou não nos centros históricos, como noutras cidades na Europa, como em Berlim ou como em Barcelona. Isso existe mais, é a minha percepção, do que aqui no Brasil, naturalmente, que poderá um dia chegar, mas não tenho ainda o conhecimento do local para dizer qual é esse. É curioso isso, de fato, né? Aqui no Brasil, o que a gente tem visto em termos de Airbnb, a discussão é muito menos quente, muito menos candente do que a discussão voltada a Uber, Cabify e plataformas similares. Mas a gente comentava, né, em outro momento a respeito de um tema que me parece interessante a gente compartilhar aqui com quem está assistindo, que é essa discussão que se trava em Portugal hoje a respeito de plataformas similares ao Airbnb, sobre se os condomínios têm ou não têm que autorizar que a pessoa, dona do apartamento específico, submeta esse apartamento a anúncios em plataformas desse jeito. Como é que está essa discussão lá em Portugal? Porque essa é uma discussão que provavelmente nós vamos ter aqui logo mais, se já estejamos tendo num nível um pouco mais, que ainda não ganhou a grande mídia, mas é uma discussão que de fato se coloca, né? Se os vizinhos têm ou não têm que permitir que um determinado vizinho anuncie o apartamento numa plataforma dessa. Em Portugal, a discussão coloca-se, calculo que também se venha a colocar ou se coloca em termos similares em Portugal, em relação ao uso da fração. Ou seja, se o uso habitacional de uma fração permite ou não que eu arrende um quarto a turistas. Tradicionalmente, o uso habitacional de uma fração não impede que eu a arrende a outras pessoas, ou se o contrato de arrendamento o permitir, que eu a subarrende a outras pessoas. E, portanto, o arrendamento normal faz parte do uso habitacional. Isso é um ponto de partida. E é assim a tradição portuguesa da propriedade horizontal e dos direitos reais. A segunda questão é saber se continua a ser uso habitacional, se eu, ao invés de alugar a casa, de arrendar a casa a alguém durante um conjunto de anos, ou mesmo a uma temporada turística na praia de 3 meses, se eu arrendar esse quarto ou essa parte da minha casa
durante 3 ou 4 dias e assim sucessivamente a vários turistas. E aí houve tribunais que entenderam de forma diferente, hoje a questão está mais pacificada dizendo que isso é possível, mas houve tribunais que entenderam de forma diferente, uns dizendo que não cabe no uso habitacional o alojamento e outros dizendo que cabe no uso habitacional o alojamento. E aí, na sequência de alguma jurisprudência francesa, entendeu-se que não desvirtua o uso habitacional quando eu permito a outrem um uso que também é habitacional, comer, dormir, tomar banho. Ou seja, eu não posso permitir um uso comercial, não posso arrendar um quarto para que um turista instale lá um restaurante, por exemplo. E isso mas servir como uma espécie de quase hospedaria, tudo bem. Porque o alojamento local era permitido nos títulos da propriedade horizontal. Em Portugal discutia-se a propósito disso, em França há discussões a propósito de um advogado trabalhar em casa, discutia-se a propósito, não sei se no Brasil o Código Civil tem, mas o nosso Código Civil permite até as pequenas indústrias domésticas, uma coisa antiga, o exemplo que se costuma dar nas escolas de Direito são as costureiras que trabalhavam em casa, permitia-se isso também ainda dentro do mesmo uso, ou seja, havia franjas do direito de habitação que eram diferentes. Agora, quando um turista dorme e se levanta e toma um pequeno almoço numa casa, é similar ao uso habitacional em termos funcionais. O que é que há mais? Há uma grande rotatividade, há uma maior rotatividade, naturalmente, isso é a grande questão. Em alguns países, em Portugal não é tanta questão, mas em alguns países isso pode levantar questões de segurança, abertura e fecho de portas, credenciação das entradas. Em Portugal ainda não é tanto essa a discussão e, portanto, aquilo que se discute é isso, é se nesse uso habitacional cabe ou não o arrendamento para alguém que faz algo parecido com a habitação, que é dormir, acordar e tal. Aquilo que é a minha posição sobre o assunto é que o direito de propriedade sobre o que se passa dentro de minha casa é um direito que, no mesmo uso, prevalece sobre a restrição ao direito, digamos, de franja, de periferia dos vizinhos sobre o espaço todo. Porque eu não estou a alojar turistas dentro da casa dos vizinhos, estou a fazê-los conviverem diretamente com pessoas diferentes e, portanto, deve haver uma restrição. A não ser que, originariamente, determinado edifício tenha sido constituído com regras que impedem expressamente que eu o faça. Mas aí deve haver um princípio de interpretação sempre favorável à propriedade de cada um. Há países que têm sistemas diferentes, há países que têm regras muito mais fortes sobre o que eu posso fazer dentro da minha casa ou não, há tradições de direito civil de maior pormenorização dos regulamentos de condomínio, não é a tradição em Portugal, não sei aqui no Brasil, mas em Portugal os regulamentos dos condomínios são um pouco genéricos e copiados uns dos outros. Exatamente. Em França penso que é diferente, que se diz o que é que se pode fazer dentro de casa. Nos Estados Unidos os regimes das co-ops em Nova Iorque. Agora, tendo em conta que os tribunais tenderam a dar razão a que eu podia fazer alojamento local dentro das casas, que os proprietários o podiam fazer, houve em Portugal recentemente, isto é interessante, um grupo de deputados que quis alterar o Código Civil, penso que a alteração era mesmo no Código Civil, para obrigar a que, se alguém quisesse fazer alojamento local dentro da sua propriedade, dentro da sua casa, ter a autorização do condomínio, portanto, da Assembleia de Condomínio. E isso gerou uma grande irritação em Portugal. Eu penso, a minha explicação mais sociológica, é porque mesmo aqueles que em tese concordam com a ideia, assim que se lembram dos seus próprios vizinhos e de ter que lhes pedir a autorização em concreto para cada uma dessas afetações, que recuam e que percebem que isso é um beco sem saída, porque depois permitir-se-ia que um determinado prédio autorizasse a um vizinho que é mais simpático que o fizesse, mas se vingasse do vizinho do quarto andar e não o deixasse receber turistas. Isso seria uma discriminação arbitrária que uma lei de direito civil não pode fomentar. E, portanto, os problemas seriam tantos que esse projeto foi descontinuado. A discussão hoje em dia de restrição desta plataforma em Lisboa tem a ver, estão agora eleições para o município de Lisboa, a discussão tem a ver com o centro histórico, ou seja, a maior rentabilidade que gera para os proprietários o alojamento local através de Airbnb faz, como em todas as cidades, que haja muitos agentes económicos que tenham essa preferência e, portanto, preferem colocar as casas nesse tipo de mercado do que no mercado normal de arrendamento. E isso faz um crowding out dos potenciais
candidatos ao mercado de a questão de São arrendamento. Francisco, né? É a questão de São Francisco. Em Lisboa o debate é um pouco copiado, naturalmente estando a milhas do problema de São Francisco, mas em Lisboa muita gente acha que estamos com um problema igual a São Francisco, porque temos uma ponte igual vermelha como a ponte de São Francisco, então as pessoas às vezes pensam que o debate é igual. Não é, mas começa a existir esse problema e, portanto, começam-se a discutir possíveis remédios, possíveis soluções para essa questão. Uma delas é limitar o número de apartamentos que cada proprietário pode colocar, ou o número de dias, ou a densidade máxima. São discussões que levantam problemas, na minha opinião, de constitucionalidade, de eficácia prática, mas é a discussão neste momento, hoje em dia. O próprio conflito entre o interesse público, de um lado, o direito à habitação, versus o direito de propriedade, o direito de explorar o apartamento como bem entender, né? Acho que Exatamente. isso é um ponto que em São Francisco optou-se por um caminho, mas não necessariamente é o único caminho possível. Em Portugal, há depois a discussão passa para um segundo nível, que é de distinguir um arrendamento local mais tradicional de curto prazo, em que alguém tem uma casa ou tem uma casa de férias, coloca nesse tipo de mercado, e depois já estruturas mais organizadas que têm dezenas ou até centenas de apartamentos no centro das cidades. E isso gera uma discussão que é mais difícil de defender, porque é mais fácil defender a minha propriedade do que defender uma ideia de que o direito de liberdade económica permite este tipo de atividades ao abrigo daquele regime sem qualquer restrição. Mas é a discussão que se coloca em todas as cidades. Agora, penso que proibições absolutas ou regulações deste tipo de plataformas da economia da partilha, seja em que campo for, muito apressadas e pouco pensadas, caímos no ridículo daquilo que no século XIX eram as red flag laws, que obrigavam a que, quando apareceram os automóveis, que andasse alguém com uma bandeira encarnada à frente do automóvel para avisar as pessoas que ia passar um automóvel. E isso depois foi logo afastado, porque não fazia qualquer sentido, foi logo revogado esse tipo de legislação. Portanto, alguma tentativa e algumas tendências de legislação dos reguladores em relação às plataformas tecnológicas têm o perigo de cair nesse ridículo, ou de cair nesse desfazamento, nesse descompasso entre a evolução da tecnologia e o momento reativo que é sempre o legislador. Aquilo que se discute em termos de policy global deste tipo de plataformas, que para mim é mais interessante e que partilhei ontem na aula com os alunos, foi uma das partes da aula, tem a ver com a possibilidade que estas plataformas nos dão de ajudar a uma regulação simultânea. Ou seja, quando eu antes tinha que ter muitos requisitos para dificultar a entrada numa determinada atividade que se queria proteger e depois também não havia maneira de fiscalizar essa atividade, a partir do momento em que eu concedia um alvará a um taxista, era mais difícil eu depois ver se ele tinha passado a cometer um crime, se estava a cumprir com os deveres da lei. Hoje em dia, estas plataformas, com a monitorização constante que têm dos seus intervenientes, com o que isso tem de bom e de mau, mas com o que isso tem de bom, permite que se tomem decisões de regulação com base nesses mesmos dados. Permitem excluir o acesso a quem não cumpra das plataformas, permitem perceber se está a haver mais pressão turística numa determinada zona ou não, permitem perceber quando é que são precisos mais carros na rua e, portanto, isso também ajudar os próprios reguladores a tomarem decisões de regulação. Uma regulação que é concomitante e simultânea, baseada com a atividade e não uma regulação que é totalmente ex ante e que depois deixa andar. Muito bom, professor. Acho que a gente, nessa breve conversa, já percebe o quão rico é o tema, a quantidade de questões que ele suscita hoje, ainda vai suscitar, a própria questão do uso dos dados ou não, já é um próximo tema, né, que a gente poderia passar aqui também um bom tempo discutindo, como é que, se as plataformas vão ser obrigadas a disponibilizar esses dados, se não vão. Então, quer dizer, de fato, esse é um dos temas hoje que me parece ser um dos temas mais importantes para o direito como um todo, tanto o direito público quanto o direito privado, porque está acontecendo e a lei está correndo atrás, e não é num ou no outro lugar, é no mundo inteiro ao mesmo tempo. E é isso é o que faz a gente querer estudar isso de uma maneira global. E aí o encaixe com o programa do Global Law da FGV faz todo sentido. O curso tem muito que ver com a própria ideia do nosso programa. E eu aqui penso que tem uma característica adicional, que é o facto deste direito global começar agora a ser construído pela relação mútua das cidades no mundo. Cada vez mais há notícia de que vários mayors, vários prefeitos se juntam para tentar resolver esta questão de um modo uniforme.
E isso é muito parecido com o surgimento do direito global não local que nós estudamos noutros fenómenos de standardização, de direito administrativo global, etc. Aqui acontece numa relação intermunicipal, mas intermunicipal para lá dos próprios países. Os maiores de Nova Iorque, Berlim, de São Paulo reúnem-se e tentam resolver estes problemas. Isto é muito importante, é muito interessante do ponto de vista intelectual, porque podemos estar aqui pela primeira vez, na minha opinião, a assistir ao surgimento de um direito que não é global nem é local, que podemos chamar glocal. Um direito local interestadual de uma aproximação de legislação, quando antes, que eu conheça, não havia qualquer incentivo para São Paulo olhar para o que se passava em Nova Iorque em termos de regulação dos seus problemas. Mas hoje em dia, como estes fenómenos são globais, estas aplicações são globais, há uma grande tendência para uma resposta mais ou menos concertada, ou pelo menos para se ver aquilo que as outras cidades estão a fazer. Muito bom, professor. Muito obrigado. Obrigado. Espero que o seu tempo aqui na FGV seja tão proveitoso para o senhor como está sendo para nós, eu tenho certeza, para os alunos. Novamente agradecemos a sua presença e o seu tempo. Obrigado, Paulo.